Então, só recapitulando, vimos que a única maneira de Adão e Eva permanecerem fiéis a Deus, obedientes à lei de Deus que já existia no jardim, era pela fé, tá certo? Eles só poderiam manter-se obedientes pela fé, ou seja, crendo na palavra de Deus. Aquilo que Deus disse era verdadeiro. Porque eles não conheciam a morte, eles não sabiam o que era a morte, né? Eles poderiam até ter um vislumbre do que seria a morte, mas nunca eles haviam presenciado a morte. Então, eles só poderiam se manter obedientes a Deus pela fé, porque nem mesmo a perfeição deles moral poderia fazer com que eles ali obedecessem, né? Tanto que eles acabaram caindo. Então, nós vimos aqui, voltando, né, que a única maneira de Adão e Eva permanecerem fiéis a Deus, obedientes à lei de Deus, era pela fé, tá certo? Nem mesmo a perfeição moral deles permitiria que eles continuassem obedientes, se não fosse pela fé. Vimos também que ali, né, foi manifestada tanto a justiça de Deus quanto a justificação de Deus. Porque o Senhor, ele permitiu que as consequências da transgressão de Adão e Eva recaíssem sobre eles. Isso é a justiça de Deus, tá bom? Mas ele também justificou Adão e Eva quando fez para eles vestimentas de peles, tá bom? E vestiu eles. Então aquela roupa que eles haviam feito de figueira não serviria para nada, aquela justiça própria não serviria para nada. A única justiça aceitável é a justiça de Deus. Essa que é a justificação pela fé. Deus que justifica o ser humano, tá bom? Então nós vimos tudo isso, vimos que Deus agiu com justiça e com justificação, porque perdoou o casal que deveria morrer, né? Quem morreu no lugar deles então ali foram os cordeirinhos que foram sacrificados e serviram também depois com a sua pele de vestimenta para o casal. Então, o que a gente conseguiu entender do último estudo? Que justiça, tá certo? Justiça significa de acordo com a norma, ou seja, é o cumprimento da lei, tá certo? Isso que significa justiça. Justiça é o cumprimento da lei. A gente fala hoje, né? Eu quero que a lei seja cumprida, ou seja, que a lei, ela tem o quê? Que seja feita justiça, tá certo? Então, justiça é o cumprimento da lei. Por outro lado, justificação é igual perdão. Ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles receberam a justiça de Deus, ou seja, o cumprimento da lei, tá certo? E também eles receberam a justificação de Deus, que foi o perdão. Então, justiça e justificação, que nesse caso eles andaram ali juntos. E esses são dois termos importantes para a gente compreender o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar de Abraão, tá certo? O pai ali dos hebreus, o pai dos judeus, né? O pai de uma multidão inumerável, e também conhecido como o pai da fé, tá certo? Abraão, ele é chamado, né, o pai da fé, é chamado de amigo de Deus, e hoje a gente vai entender um pouco mais como que ele recebeu esse título. A verdade é que a própria escritura, ela dá testemunho de Abraão, lá em Romanos, no capítulo 4, verso 3, dizendo: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Nós vemos que justiça é o quê? O cumprimento da lei, tá certo? Então, o que que significa, né, de fato, esse texto aqui de Romanos 4, verso 3? Significa que Abraão teve fé em Deus, e essa fé em Deus lhe foi imputada, ou foi atribuída para a justiça, ou foi atribuída para o cumprimento da lei. Então, de que maneira Abraão cumpriu a lei, a norma da lei, que é a justiça? Pela fé. Fé em quem? Em Deus. Tá certo? Abraão teve fé em Deus, e essa fé em Deus lhe foi atribuída para cumprimento da lei. Esse é o testemunho que a própria Escritura dá de Abraão, por isso que ele é considerado o pai da fé. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor de que maneira ele alcançou, né, essa justiça. De que maneira, pela fé, lhe foi atribuída essa justiça. Quando para a gente poder entender, né, esse termo aqui que a gente acabou de ver em Romanos 4, verso 3, a gente precisa entender algumas coisas. Né? A primeira delas, o que é fé? E a segunda, como alcançar a justiça pela fé. São duas perguntas que a gente pretende responder pelo estudo de hoje. Indo para a primeira delas, o que é fé? O que é fé? Né? É você dar um salto, né, no escuro ali, sem ver, sem saber o que vai acontecer e confiar que tudo vai dar certo. Né? Você ali dá um salto de fé, a gente costuma dizer, né? Deu um salto de fé. Ou seja, não estava vendo o que ia acontecer, não sabia o que ia acontecer adiante, mas mesmo assim confiou e foi para frente. Ou fé é um sentimento, né? Eu me sinto bem, eu estou me sentindo bem, então isso significa, eu tenho pensamentos positivos, eu tenho sentimentos bons no meu coração, então isso é fé. Fé seria uma emoção,
Às vezes eu tenho ali um êxtase, né? Tenho uma alegria ali, tenho uma vontade ali de adorar a Deus, até choro muitas vezes. Isso é fé? Isso é manifestação de fé? Se a gente for para o texto bíblico, né, a gente vai entender o que é fé. Mas primeiro a gente tem a nossa agenda aqui, ó. Primeiro, então, ponto aqui. Abraão, o pai da fé. A gente vai entender agora o que é fé, o chamado da fé. No segundo tópico, a fé de Abraão é provada. De que maneira a fé dele é provada? Em circunstâncias materiais, adversas e religiosas, tá bom? Em 3 questões aqui, a fé de Abraão vai ser provada e a gente vai acompanhar isso aqui. Se a gente for entender pela definição bíblica o que é fé, a gente tem um texto clássico de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que vai dar a definição de fé para a gente, não é? O que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1? Se vocês estiverem com a sua Bíblia aí, abra lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ali a gente vai ter a definição do que é fé. Quer ler para a gente, Petinha? Bem, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É isso aí. Olha lá. Fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Né? Ou seja, fé é você acreditar em algo mesmo quando ainda não chegou. Né? Você ter certeza em algo mesmo quando ele ainda não chegou. Você está esperando. Ele não chegou ainda. Você está esperando. Agora eu estou te ouvindo, Lívia. Você está ouvindo a gente aí? Acho que agora conectou o áudio dela. Ela está ouvindo. Está ouvindo? Ah, então agora deu certo. Então, olha só. Fé é você ter certeza de algo que você está esperando, tá certo? Você ainda não recebeu, ainda não chegou, mas está esperando. Você tem a convicção de fatos que você não viu, tá certo? Você não viu as coisas, mas você tem convicção de que aquilo é verdadeiro. Isso que é a definição de fé. E a gente, como uma mente ocidental, né, a gente gosta de definições. Né? Já a mente oriental, ela prefere descrições. Né? A gente gosta de saber o significado. Já a mente oriental, não. Ela quer saber como. Então, olha só, vamos continuar esses próximos versos de Hebreus 11 para a gente compreender o que é fé, porque aqui, beleza, dá a entender o quê? Se eu tiver fé em algo, mesmo que ainda não esteja vendo, vai acontecer, tá certo? Eu tenho fé que eu vou ter um emprego, que eu vou receber um emprego, que eu vou ser contratado e que vai dar tudo certo. Estou tendo fé, tá certo? Mas olha o que a Bíblia vai dizer nos versos seguintes para a gente, ó, no verso 2 e 3, no mesmo capítulo de 11. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, nos versos seguintes, o autor aqui de Hebreus, ele vai descrever o que é fé para a gente. O que é fé? A gente teve a definição. Fé é a certeza de algo que você ainda não viu, de algo que ainda não aconteceu. Mas você tem a convicção, você espera, você tem a certeza daquilo. Porém, quando ele continua os versos para a gente, ele vai dizer que é por meio da fé que nós compreendemos que o universo foi formado pela palavra o quê? De Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras palavras, trocando aqui em miúdos, o que ele está querendo dizer? Fé é você crer que o que a palavra de Deus diz vai se cumprir. Não é uma coisa que eu acho. Então, por exemplo, eu acho que eu vou ser empregado. Eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego, tá certo? Isso é otimismo, não é fé. Por quê? A fé, ela tem que estar residida na palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que você vai conseguir um emprego. A palavra de Deus, ela diz que nunca viu o justo mendigar o pão. A palavra de Deus deu uma série de outras promessas para nós que Deus é conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, no que diz a palavra de Deus, eu posso ter certeza disso, que essa palavra vai se cumprir. Eu posso ter convicção de que essa palavra ela é verdadeira. E é por isso que é importante a gente compreender que a fé ela precisa estar relacionada com a palavra de Deus, com o cumprimento da palavra de Deus. Então, se a gente pudesse trazer uma definição clara para nós aqui a respeito de fé, fé é crer na palavra de Deus e que essa palavra ela vai se cumprir. Porque muitas vezes, que né, eu até estava brincando esses dias, né? Eu posso ter fé que eu posso ter fé, né? Que até o final do ano eu vou receber ali 50 mil reais. Né? Isso é fé ou é
né, um devaneio meu. Eu posso acreditar, né, que eu vou receber até o final do ano 50 mil reais, mas a Bíblia não diz que eu vou receber 50 mil reais, tá certo? Então eu posso até ter essa fé, mas não é uma promessa de Deus. Então eu não posso me fiar nessa promessa. Agora, quando a Bíblia diz, nisso eu posso então me assegurar. Se a palavra de Deus diz que o Senhor está comigo, eu posso me agarrar nessa promessa. Se a palavra de Deus diz, né, que já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, eu posso confiar nessa promessa e reclamar essa promessa, porque Deus não é mentiroso, ele não pode voltar atrás. Tá certo? Se eu uso o texto lá de Malaquias 3, né, trazer todos os dízimos da casa do Senhor e fazer prova de mim, né, eu sou fiel ali a Deus, obedeço a palavra de Deus, eu posso ter fé que ele vai cumprir essa promessa. Tá certo? Mas não é uma fé que é irrazoável. Não é uma fé que não pode ser respaldada no texto bíblico. Tá certo? Então, isso é fé. Fé é crer na palavra de Deus e que essa palavra ela vai se cumprir.